Olá, pessoal. Essa é a parte 6 do ponto 6, principais órgãos internacionais públicos e privados de arbitragem. Vamos ver se é a última parte, né, desse assunto, que aliás é o nosso último assunto, aqui a gente já vai se despedindo. Mas como sempre, pessoal, a gente fica sempre à disposição de vocês, sabem disso, né? Qualquer coisa, entre em contato. Mas vamos lá. Estava falando do Tribunal ad hoc, né, e do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Ao ser subscrito o Protocolo de Brasília de 1991, ficou estabelecido um mecanismo de solução de controvérsias, conformado pelos chamados Tribunais Arbitrais ad hoc, TAH. Essa instância arbitral se manteve no Protocolo de Olivos, que remete à maior parte das competências que apresentava a Secretaria do Mercosul no relacionado à administração dos tribunais ad hoc, a Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão. É que é o seguinte, tribunais arbitrais ad hoc, eu acho que eu falei o significado da expressão ad hoc significa para esse fim. Seriam tribunais formados diante de um conflito específico, tá? Eles continuaram presentes no Protocolo de Olivos, que criou o Tribunal Permanente, e aí o Tribunal Permanente funciona como instância recursal dos tribunais ad hoc. Inclusive, é o que está falando no final dessa frase, as competências de administração, entre outras, que eram exercidas pela Secretaria do Mercosul no tocante aos tribunais ad hoc, passaram à Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão, funcionando em Assunção do Paraguai, né, como a gente já falou. Bem, o capítulo 6º do Protocolo de Olivos, 2002, estabelece no seu artigo 9º, quando a controvérsia não for solucionada conforme os procedimentos regulados no capítulo 4º e 5º, negociações diretas e intervenção do GMC, que é o grupo do Mercosul, qualquer dos estados partes na controvérsia poderá comunicar à Secretaria Administrativa do Mercosul. Atualmente é a Secretaria do TPR, não é mais a Secretaria Administrativa do Mercosul, que funciona em Montevidéu, é a Secretaria do TPR que funciona em Assunção. Sua decisão de recorrer ao procedimento arbitral que se estabelece no capítulo 2. A gente já tinha falado aqui, acredito que foi no vídeo anterior, né? Que o Mercosul ele tem duas fases iniciais, uma para negociação direta entre as partes e outra para intervenção do GMC, no qual o GMC tenta conciliar as partes. Então, se não for conseguido resolver esse conflito através dessas duas instâncias primeiras, aí que se leva a Secretaria do TPR para a instalação do procedimento arbitral. Segundo o contemplado pelo artigo 11 do Protocolo de Olivos, cada Estado-parte deve nomear 12 árbitros que integrarão a lista que será registrada na Secretaria Administrativa do Mercosul, né, a partir da entrada em vigor do Protocolo de Olivos, como a gente falou, será registrado na Secretaria do TPR, e cada Estado-parte irá propor 4 candidatos para integrar a lista de árbitros terceiros. Né? Pelo menos um dos árbitros indicados por cada Estado-parte para esta lista não será nacional de nenhum dos Estados-partes do Mercosul, como forma, olha eu tomando aqui meu chazinho, de assegurar a imparcialidade do processo. Então, eles nomeiam gente de outras nacionalidades de países que não sejam parte do Mercosul. Então, vamos prosseguindo aqui. Dá uma corridinha. Artigo 9º. E será agora, pessoal, vamos falar especificamente das diferenças e semelhanças entre os tribunais ad hoc e o Tribunal de Permanente de Revisão do Mercosul. Primeiro, esses tribunais ad hoc, como o próprio nome indica, eles não existem permanentemente, tá? Eles são formados na hora que existe um conflito. Então, quem escolhe os árbitros? Nos tribunais ad hoc, os próprios Estados-partes, assim como no TPR, no Tribunal Permanente de Revisão, que funciona permanentemente. Quanto tempo dura o mandato dos árbitros?
nos tribunais ad hoc de forma indefinida, até que seja decidida a renovação da lista depositada na secretaria do tribunal. Em relação ao tribunal ad hoc, pessoal, essa lista são de árbitros disponíveis, eles não ficam trabalhando, tá? Eles só ficam trabalhando quando eles são chamados para resolver um caso concreto. Eles ficam com o nome lá numa lista e pode ser chamado ou não, certo? É só uma lista. Você pode ser convocado ou não. Não fica trabalhando permanentemente, entendeu? Já no Tribunal Permanente de Revisão, são 2 anos o mandato, né, renováveis por 2 períodos de mais 2 anos. Isso significa que eles podem ficar até 6 anos no Tribunal Permanente de Revisão, que funciona continuamente, né. Quantos árbitros são? Nos tribunais ad hoc, a formação das listas, que é uma lista de árbitros que estão disponíveis para resolver as questões, né, e que só trabalham no caso concreto, se forem escolhidos. Aí você vai ter 12 árbitros por estado, para formar a lista de árbitros, 4 árbitros por estados, sendo um de nacionalidade extra, bloco, ou seja, de um país que não seja, para formar a lista de árbitros terceiros, que são aqueles árbitros que não são ligados a nenhum dos países do Mercosul, para garantir a imparcialidade, né? Formação já no TPR, tem um árbitro titular e um árbitro suplente por estado membro do Mercosul, e seu suplente, mais um árbitro adicional e seu suplente, no caso de que haja um número par de estados, que é para poder fazer um número ímpar, né? E facilitar nas decisões, para não dar empate. Quantos árbitros atuam na controvérsia? Em relação aos tribunais ad hoc, cada estado faz a nomeação de um titular e um suplente da lista que foi formada, da lista que está disponível, né? O árbitro presidente, que não deve ser nacional de nenhum estado na controvérsia, será eleito de comum acordo por todos os estados envolvidos na controvérsia da lista de terceiros árbitros, né, que seriam aqueles de nacionalidade distinta da do Mercosul. Já no TPR, quando a controvérsia envolve a 2 estados partes, o tribunal será integrado por 3 árbitros, um árbitro nacional de cada estado parte na controvérsia e o terceiro que exercerá a presidência, que não é nacional de um estado que está envolvido na controvérsia, né? Se esse é designado mediante sorteio a ser realizado pela secretaria, entre os árbitros restantes que não sejam nacionais dos estados parte na controvérsia, excluído o árbitro adicional eventualmente em exercício. Quando a controvérsia envolva mais de 2 estados partes, por exemplo, 3, 4, lembrando que são 4 os membros permanentes do Mercosul, né? Hoje, né? Tem os membros que são associados e os permanentes são 4: Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. O TPR estará integrado por todos os seus árbitros, incluindo o árbitro adicional, quando envolva mais de 2 partes, a controvérsia. E o que é importante aqui, né? Os árbitros recebem remuneração. Nos tribunais ad hoc, eles recebem honorários no caso de atuação numa controvérsia, de acordo com a resolução GMC do Grupo do Mercosul 04/40. Já no TPR, eles também recebem honorários no caso de atuação em controvérsias e opiniões consultivas. Eles não recebem um salário permanente, tá? Eles recebem um salário de acordo com o trabalho que eles prestam. Isso acontece sempre na mediação e na arbitragem. Árbitros e mediadores recebem de acordo com as atividades que eles desempenham. Essa é a regra geral. Aí são os honorários da arbitragem, né? Então, prosseguindo aqui. Isso aqui ficou bem pequenininho, mas vamos ver se a gente aumenta. Porque senão você não vai enxergar. Vou colocar 9, pronto, já melhorou. Até 10, tá, Roma.
10 dá bom. 10, 10. Pronto, vamos falar agora das funções dos árbitros. Nos tribunais ad hoc, né, quais são as funções, né, dos tribunais ad hoc? Conhecer e resolver controvérsias suscitadas entre os estados partes a requerimento destes ou de particulares. Então, os tribunais ad hoc tanto podem resolver as controvérsias suscitadas entre os estados partes, a pedido dos próprios estados ou de particulares que estejam prejudicados, como, por exemplo, uma empresa está prejudicada com a determinada atitude de um país do Mercosul. B. Ditar medidas provisórias em caso de urgência. C. Resolver recursos de aclaratória. Recursos de aclaratória são para esclarecer decisões que não estão bem redigidas ou que as partes não conseguiram entender. Que a gente chama também isso embargos declaratórios em português nos tribunais, né? D. Resolver divergências entre o cumprimento de laudo. E E. Pronunciar sobre as medidas compensatórias adotadas pelo Estado parte na controvérsia beneficiado pelo laudo. Então, aqui, para, por exemplo, pagamento de indenização, isso nos tribunais ad hoc. No TPR, quais são as funções do TPR? Ditar opiniões consultivas. Perceba que os tribunais ad hoc não fazem opiniões consultivas. Opiniões consultivas é no caso de pedir um parecer técnico, por exemplo. B. Revisão de laudo do TAH pleiteado por qualquer das duas partes. Nesse caso aqui, pessoal, a gente já falou sobre isso, o Tribunal Permanente de Revisão, ele funciona como instância de recurso. Então, você pode recorrer das decisões, que geralmente a arbitragem não cabe recurso. Mas, nesse caso, no Mercosul, aí funciona um pouco diferente. O próprio TPR já tem essa função de atuar julgando os recursos das decisões dos tribunais ad hoc. Atuar em única instância conforme o acordo das partes. O TPR pode atuar como instância única sem ter passado, por exemplo, a controvérsia, ela pode ir diretamente para o TPR sem ter passado pelos tribunais ad hoc, se as partes entrarem em acordo. D. Resolver medidas excepcionais de urgência, assim como o tribunal ad hoc pode fazer. Resolver sobre as medidas provisórias que tiverem sido interpostas pelo TAH, o tribunal ad hoc, e em caso de manutenção do mesmo. Inclusive, se o tribunal ad hoc emitir uma decisão de urgência, o Tribunal Permanente de Revisão pode cassar. Cassar no sentido de revogar, tá? Resolver recursos de aclaratória, que são recursos para esclarecer, como eu já falei, o significado das decisões, e pronunciar sobre as medidas compensatórias adotadas pelo Estado parte na controvérsia beneficiado pelo laudo, né? Pelo laudo arbitral. Isso é parecido. Então, por exemplo, a questão se foi estabelecida indenização, se não foi estabelecida indenização, como é que fica. Então, o tribunal ad hoc faz isso. Bem, pessoal, em relação às referências, são aquelas mesmas, né? Aqui tem referências da ICC, tem referências do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Já falei que vale a pena dar uma passadinha lá para ver o que é que tem de interessante. Tem muita informação sobre o comércio internacional, eles fazem muitos eventos também. Quem de vocês se interessarem por isso, vale a pena. E também tem da Corte de Arbitragem Permanente de Haia, né? Que são os 3 órgãos que a gente está estudando aqui. A Corte Arbitral da ICC, o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e a Corte ou o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui essa 6ª parte. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um bom final de semana e até mais.